Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 3 de outubro de 2012. Vai começar o primeiro Fórum Regional de Residência Multiprofissional em Saúde. Uma pesquisa divulgada no Congresso Brasileiro de Cefaleia mostra que 7,9% das crianças brasileiras entre 5 e 12 anos têm enxaqueca. E um neurologista fala pra gente sobre o assunto. As apostas na Mega Sena e outros concursos da loteria já podem ser feitas através do famoso bolão. A prática foi legalizada e a previsão é de movimentação nas casas lotéricas. Variedade e preços competitivos. Segundo pesquisa, o e-commerce está cada vez mais presente no gosto dos consumidores, principalmente dos mineiros. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Apostas na Mega Sena e outros concursos da lotérica já podem ser feitas através do famoso bolão. A prática foi legalizada e a previsão é de movimento nas casas lotéricas. Luiz conta com a sorte toda semana e não deixa de fazer uma fezinha. Trabalhando no dia a dia é meio difícil você conseguir uma quantia maior, uma quantia mais expressiva de valores. Aí, quem sabe, apostando, uma hora a sorte pode estar sorrindo pra gente, né? Jogando na Mega Sena e no Lotofácil, ele já acertou 4 dezenas e levou para casa prêmios de até R$500. Mas para aumentar as chances de ganhar, prefere dividir o jogo com outras pessoas no conhecido bolão. Você tem uma gama maior de jogos e aí você pode estar aumentando a sua chance de embolsar essa bolada, desse bolão e repartindo com os amigos também, né? Até o final de setembro, o jogo não era normalizado pela Caixa Econômica Federal, o que tornava a aposta informal e não garantia a entrega do prêmio. A polêmica sobre a legalidade em fazer um bolão se destacou em 2010, quando vários apostadores fizeram o bolão, acertaram os números e na hora de buscar o prêmio, descobriram que a loteria não havia registrado o bilhete. Agora, com a novidade, o número de bilhetes emitidos pelas lotéricas é correspondente ao número de cotas vendidas. Se o grupo acertar os números, o prêmio é retirado individualmente. Então ele tem a garantia daquele prêmio que ele comprou, ele tem a garantia de poder receber isso em qualquer lugar do país. Nesta categoria, as apostas podem ser feitas por um grupo de amigos ou pela própria loteria, que cobra uma taxa de serviço de até 35% no valor do jogo. É permitido para prêmios da Mega Sena, Dupla Sena, Quina, Loteca e Lotofácil. O valor mínimo é de R$10 por bolão. A expectativa da Caixa é aumentar a arrecadação de recursos por meio das loterias. As pessoas gostam desse jogo, o apostador gosta porque a probabilidade de acerto dele é bem maior do que quando ele joga individualmente. E agora uma coisa que ele não tinha, que era a garantia do jogo, ele passa a ter essa garantia que ele leva a parte dele para casa para poder conferir no momento que realizar o sorteio. Acontece nos dias 4, 5 e 6 de outubro o primeiro Fórum Regional de Residência Multiprofissional em Saúde. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Ana Cláudia Yokoyama, que é professora, doutora em Residência Multiprofissional em Saúde e a nossa convidada aqui de hoje. Boa noite, muito obrigado pela presença. A primeira coisa que eu quero saber é o que significa isso, Residência Multiprofissional em Saúde. Ok. A residência multiprofissional em saúde é uma modalidade de especialização que tem sido incentivada pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Saúde para especialização de profissionais da área de saúde não médicos, no sentido de preparar profissionais para atender as demandas do mercado de acordo com as necessidades de saúde da população local e regional. Ou seja, tirando a especialidade médica, qualquer outro profissional que estiver inserido dentro da saúde pode atuar neste ramo. Exato. Ah, que legal. E vocês estão realizando agora um fórum que começa amanhã, depois de amanhã e vai até sábado, né? Dia 6. Então, eu gostaria de saber o que tem programado para este fórum, Ana Cláudia.
Ok, nós teremos então na quinta-feira à noite as atividades de abertura, né, onde serão realizadas algumas explanações a respeito do nosso programa, né, desses 3 anos de evolução do programa da Universidade Federal de Uberlândia, sendo feita então uma abordagem mais técnica em relação a o que de fato aconteceram nesses 3 anos e posteriormente uma abordagem mais filosófica sobre o que vem a ser a questão da residência multiprofissional no contexto do Brasil. Posteriormente, nós teremos também uma abordagem do contexto brasileiro feita por um membro da Comissão Nacional de Residência, que vai trazer então para nós, né, como é que estão os programas de residência multiprofissional em todos os hospitais de ensino. Na sexta-feira pela manhã, nós teremos apresentações de experiências exitosas. O que significa isso? São experiências que foram vivenciadas não apenas no contexto de Uberlândia, mas teremos também apresentação das experiências da cidade de Uberaba, de Pelotas, no Rio Grande do Sul e da Unifesp. E no programa da tarde, nós teremos então as oficinas. O que seriam as oficinas? É uma programação direcionada para as discussões em relação aos diferentes papéis das pessoas que atuam na residência, como os tutores, preceptores, os próprios residentes e também os coordenadores de programa. E no sábado, fechando então, teremos ali uma atividade mais fechada para a comissão organizadora, com o objetivo de redigirmos uma carta do fórum. Que legal, programação bem extensa, tem 3 dias para o pessoal participar. Por falar nisso, para terminar a nossa entrevista, quem que pode participar e o que fazer para participar deste fórum? Este evento é um programa fechado, né, que foi, na verdade, estimulado tanto pelo Hospital de Clínicas quanto pela nossa reitoria, para que houvesse, então, uma mobilização maior dos atores envolvidos na residência multiprofissional. Por isso, as pessoas estão sendo convidadas, né, de uma forma bastante fechada. Nós não temos previsão de abertura de inscrições para pessoas que sejam externas ao programa. Entendi. Muito embora isso possa acontecer em algumas situações. Então, para quem for convidado, vai receber o convite e deve apenas confirmar a sua participação. Mesmo sendo fechado, a gente espera que esse congresso seja muito importante, porque, afinal de contas, a consequência acaba chegando à população, que quanto mais vocês aprendem, mais discutem essas coisas em diversas áreas, acaba que nós da população, a gente recebe esses ensinamentos de vocês. Muito obrigado pela entrevista, bom congresso para vocês. Eu é que agradeço. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. As temperaturas ficam elevadas e faz calor no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece ensolarado e não há possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista, 18 graus, e a máxima, 34 graus. Veja o tempo em outras regiões do estado. A quinta-feira em Paracatu será de sol pela manhã. No período da tarde, céu coberto de nuvens. Não chove. A mínima é de 17 e máxima de 33 graus. Em Santa Juliana, tempo parcialmente nublado pela manhã. À tarde e à noite, céu aberto. A mínima é de 18 e a máxima de 34 graus. Amanhã, em Uberaba, será ensolarada. À tarde, o sol prevalece, sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 17 e 36 graus. Tempo quente em Itapajipe por todo o dia. A mínima é de 18 e a máxima não deve passar dos 33 graus. Daqui a pouco, enxaqueca infantil, cerca de 8% das crianças brasileiras sofrem deste mal. E um neurologista fala pra gente sobre este assunto. A gente volta já. No Brasil, o voto é obrigatório para todos que têm entre 18 e 70 anos. Se estiver viajando, você precisa justificar sua ausência em uma sessão eleitoral no mesmo dia. É preciso levar o título e um documento com foto. Caso não seja possível, você tem até 60 dias para regularizar a sua situação, nos Correios ou em um cartório eleitoral. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo.
Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Variedade e preços competitivos. Segundo pesquisa, o e-commerce está cada vez mais presente no gosto dos consumidores, especialmente dos mineiros. Comprar sem sair de casa, uma tendência nos dias atuais. Com a popularização dos computadores e até dos serviços de internet, o mercado eletrônico tende a ficar ainda mais promissor. Só no primeiro semestre de 2012, Minas registrou um incremento de 60% no número de pessoas que fecharam negócios através da web pela primeira vez. O estado foi destaque à frente de Bahia, com 56%, Rio de Janeiro, com 50% e São Paulo, com 32%. Comprar em uma loja física parece ser bem mais fácil, pois além de ver, é possível tocar e, em alguns casos, experimentar. Mas, com um clique, o leque de opções é bem maior. Além da facilidade de você não precisar sair de casa, no e-commerce você tem muitas mais opções de cores, estilos, além do preço ser muito mais barato. Praticidade, agilidade e conforto são algumas vantagens que o e-commerce oferece. Mas para a Tami, que já adquiriu livros, sapatos, jogos, roupas, aparelhos eletrônicos e até remédio para cachorro, vai bem além disso. Também eu poder ter mais acesso à tecnologia, porque a informação da tecnologia, porque às vezes você vai numa loja, a pessoa te fala de um certo termo, por exemplo, de eletrônico, você não entende nada. Então, pela internet, você já consegue lá saber se isso é relevante ou não. A previsão é que o setor fature este ano 23 bilhões e 400 milhões de reais. Visando este crescimento, Carolina e a sócia resolveram investir. Há 3 meses, criaram um site de venda de camisetas femininas. E a abrangência pela internet, para a gente atingir o Brasil inteiro, é muito mais viável para a gente do que ter uma loja física. Além do que uma loja física, é muito mais caro do que uma loja virtual. Uma loja virtual, apesar de ser cara, também precisa ter um sistema bom, um layout, um desenvolvimento de marca bom, mídia, etc., que fica caro, mas mesmo assim, pelos custos com uma loja física, fica mais barato. O retorno não demorou muito. Em 120 dias já tiveram um crescimento de 40% nas vendas, com pedidos chegando de todo o país. E no site teve mais de 37 mil acessos nesses 3 meses. Então, assim, é uma coisa que com o tempo e com a confiança das pessoas que já vão comprando, isso só tende a aumentar. As diversas possibilidades, sem dúvida, atraem os consumidores. Mas antes de dar o clique final, é necessário atenção para evitar futuras dores de cabeça. A gente se acomodar ali, a gente pode, começar a embolar, começar uma compulsão por compras, perder o juízo ali com as contas, com os pagamentos, e não é legal. Então, eu aconselho o quê? Ir na internet, ir na loja, comparar e fazer um bom negócio. Uma pesquisa divulgada no 26º Congresso Brasileiro de Cefaleia mostra que 7,9% das crianças brasileiras entre 5 e 12 anos têm enxaqueca. Bom, e para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Marcos Campos, que é neurologista. Dr. Marcos, muito obrigado. É um dado que muita gente pode falar, mas apenas cerca de 8%, mas 8% de todas as crianças nessa faixa etária no Brasil é muita gente, muitas crianças tendo este problema. Como que se explica isso, doutor? Boa noite. Boa noite. Esse dado, primeiramente, ele é concordante com a literatura, que é descrito entre 5% a 8% das crianças sendo portadoras de enxaqueca, e essa prevalência tende a aumentar à medida que a gente fica um pouquinho mais velho, Assim, a gente não explica, a causa exata da enxaqueca a gente não conhece. Admite-se que ela tem influência genética, ou seja, a pessoa ela já nasce meio com uma predisposição às crises de dor de cabeça, às crises de cefaleia, e há uma tendência forte à questão familiar. Então, geralmente, você vê que há uma história familiar muito forte de dor de cabeça nessas crianças, nas famílias dessas crianças. E a gente sabe que a enxaqueca, o início dela realmente ou ela acontece na infância, na adolescência ou no adulto jovem. Ela perdura ao longo da vida toda, tendendo a melhorar a partir dos 50 anos de vida.
Mas o início, as primeiras crises, elas acontecem ou na infância ou na adolescência ou do adulto jovem, até por volta dos 24, 25 anos. E uma coisa que o pessoal pergunta muito, nossa, mas criança tem enxaqueca, né? Uma criança pode ter enxaqueca? Sim, a resposta é sim, né? E agora a gente tem um dado nacional que comprova aí isso, em torno de 8%. Pois né? é, o senhor falou na questão de familiar, na questão genética, eu gostaria até de discutir isso com o senhor. A criança, quando ela tem enxaqueca, isso vem de forma genética dos pais, ou pode vir de um ambiente externo, a criança por causa de algum problema, ou barulho demais, conviver em locais com muito barulho, ou excesso de atividade, que a criança é elétrica demais, isso pode ela vir a ter uma enxaqueca por causa disso? Embora admita-se, né, que a enxaqueca ela tem esse cunho genético, né, hereditário, então, como eu comentei, é comum na criança com dor de cabeça, tipo enxaqueca, você ter outras pessoas na família que tem, ou seja, há uma predisposição genética. O que a gente sabe também é que você tem fatores deflagradores das crises, ou seja, fatores desencadeantes das crises. E na infância isso é muito claro, quer dizer, você tem situações que claramente são desencadeantes de crise, né? Vou citar alguns fatores aqui, por exemplo, a alimentação. A gente sabe que a alimentação é um fator importante, um importante desencadeador de crise. O que na alimentação? Alguns tipos de alimentos específicos. Vou citar 3 grandes grupos alimentares que são assim, os campeões de provocar, não de provocar enxaqueca, mas de desencadear as crises enxaquecosas. São os chocolates e os derivados de chocolate. Né? Criança evitar chocolate já é um negócio complicado, né? O Toddy no leite, né? O Nescau, o chocolate em pó, né? Que é muito comum misturar no leite. Então é um dos grandes, se não o principal vilão nessa faixa etária. Os derivados do leite, de um modo geral, queijo, requeijão, alguns iogurtes, né? E os derivados de leite, de um modo geral, e os alimentos com alto teor de gorduras. Então, as frituras, né? Que não são os únicos, mas são assim, os campeões de evidência. Assim, né? Então, você que está em casa, está estudando as dicas aqui do Dr. Marcos, você que tem filho que tem, porventura, crises de enxaqueca, são 3 alimentos principais, né, grupos de alimentos, como o doutor falou: chocolate, derivados de leite e frituras. Evite que seu filho coma esses alimentos. Doutor, pelo menos em excesso. Pelo menos em excesso, né? Aliás, vai melhorar muita coisa além da enxaqueca. Doutor, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor já me falou, né, antes mesmo, independente de ser crianças, jovens ou adultos, a enxaqueca não tem cura, infelizmente. Não. Uma pessoa que tem enxaqueca, ela pode amenizar as dores com tratamento. Fala pra gente como é que pode ser esse tratamento, principalmente nas crianças, porque criança, o pai fica desesperado, porque às vezes muitas delas não sabem nem passar para o pai o que está sentindo realmente. Na infância, além da alimentação, além dos tipos de alimentos, por exemplo, o jejum muito prolongado é um fator desencadeante de crise. E a gente tem outros: exposição solar muito prolongada, hábitos ruins de higiene de sono, criança que dorme muito tarde, acorda muito tarde. Então, são hábitos que geralmente desencadeiam crise. Na criança, o tratamento da enxaqueca começa sempre pela mudança na rotina. Ou seja, se você identifica que essa criança está dormindo muito tarde, acordando muito tarde, está ficando períodos de jejum muito prolongados, tendo exposições solares muito prolongadas, consumo abusivo desses chocolates, derivados de chocolates, derivados de leite, alimentos com alto teor de fritura, o tratamento inicial começa como? Organizando essa rotina. Né? Em alguns casos selecionados em que as crises são muito frequentes, ou seja, quando você tem mais de 3 ou 4 crises mensalmente, ou seja, você começa a interferir na rotina dessa criança, e aí também serve para adultos, geralmente você faz indicação de alguma medicação que a gente chama de medicamento profilático. É um medicamento que você faz uso diário por um período pré-determinado, geralmente de 6 meses a 1 ano, que você visa interromper a ocorrência das crises. Eu imagino também que forçar as vistas demais dessas crianças que vivem no mundo do videogame, do computador, né, com essas redes sociais, também pode causar um pouquinho, pode desencadear algumas crises também. De um modo geral, alterações visuais não provocam dores de cabeça, né? É uma crença um pouco popular isso daí, mas não é um fator importante de dor de cabeça.
Mas o estímulo muito continuado de ficar o dia inteiro, né? Exato. Então o que provoca não é o problema visual em si, mas aquele estímulo continuado numa mesma atividade. Esse pode ser um deflagrador. Tá certo, doutor Marcos, infelizmente o tempo acabou, assunto muito bom. O senhor vai voltar mais vezes aqui com outros assuntos, com certeza, para discutir com a gente. Muito obrigado pela entrevista, foi de muita valia as suas dicas. Muito obrigado. Obrigado. O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Universidade Federal de Uberlândia anunciaram hoje a liberação de R$10 milhões para a instalação de laboratórios de pesquisas do Polo Aeroespacial localizado na cidade de Tupaciguara. Os recursos são parte da primeira parcela de um total de 50,5 milhões e estão sendo liberados pelo Ministério da Educação e Cultura. Eles serão utilizados para equipar os laboratórios de engenharia aeronáutica da UFO e da empresa Axis Aeroespacial. Nesse projeto já foi investido cerca de 7,2 milhões utilizados no desenvolvimento do protótipo do modelo AX-2 Tupã, um avião subsônico de 6 lugares, comercial e executivo com características inovadoras e que tem o objetivo de ser ofertado a um custo baixo em relação ao que existe no mercado mundial. Além da redução de custos, a Axis trabalha no aumento da segurança, redução de emissões ambientais e no ruído externo. A Universidade Federal de Uberlândia, responsável pela administração do polo, é uma das poucas instituições de ensino e pesquisa do Brasil a oferecer o curso de engenharia aeronáutica. A Universidade Federal de Uberlândia promove do dia 15 a 19 de outubro o 21º Encontro Nacional de Geografia Agrária. Os interessados podem fazer inscrição até a data de abertura do evento. O valor da taxa varia de acordo com o nível acadêmico. Mais informações pelo site enga2012.com.br/inscrição ou pelo telefone 3239-4221. E depois do intervalo, a rede estadual de ensino mineira é a melhor do Brasil, de acordo com a avaliação do Ministério da Educação. A gente volta já. Nesta vida tem hora para tudo. E no dia 28 de outubro, nas cidades em que vai haver segundo turno, não vai ser diferente. A gente pode votar das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas é bom evitar filas. Quem tem mais de 18 anos, como eu, tem que comparecer. Quem tem entre 16 e 18, mais de 70 ou for analfabeto, não precisa votar. Mas seria muito bom que votasse. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite. Governo Federal. E hoje tem o programa Em Pauta aqui pela TV Universitária e quem tem os detalhes para a gente é a apresentadora Vanessa Pires. Olá, Kelson, boa noite. No programa Em Pauta desta semana, nós vamos falar sobre tecnologia. Professores e alunos do curso de computação da UFO criaram um aplicativo para ser usado no Facebook. Ele ganha o nome de Bizu e ajuda os alunos do Enem a avaliar o nível de conhecimento. Eu conversei com o professor doutor Marcelo Rodrigues de Souza e com o professor Alexandro Soares. O nosso encontro é daqui a pouco, aqui pela TV Universitária. Muito obrigado, Vanessa Pires. Lembrando, o programa Em Pauta vai ao ar hoje às 10 horas da noite e você não pode perder. E a rede estadual de ensino de Minas Gerais foi considerada a melhor do país pelo MEC, o Ministério da Educação. E por causa disso, 155 escolas estaduais foram homenageadas. Ivanilda exibe com orgulho o certificado. A escola estadual que ela coordena em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, tirou nota 8 no IDEB. O índice do Ministério da Educação varia de 0 a 10 e serve para avaliar a qualidade do ensino na rede básica. Está todo mundo feliz, é só comemoração e também uma leve preocupação, quer dizer, uma grande preocupação, porque nós precisamos manter e continuar essa luta e fazer esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho assim, de dedicação total. Pensando assim,
professores da rede pública estadual conseguiram fazer as escolas mineiras estarem entre as mais bem avaliadas do país. De acordo com o último resultado do IDEB, Minas ficou em primeiro lugar no ranking nacional do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Em segundo lugar, do 6º ao 9º ano também do ensino fundamental e na terceira colocação como a melhor rede estadual de ensino do país. O foco mesmo é o professor conquistar os alunos, fazer com que eles tenham o prazer de aprender. Em solenidade, o governador Antônio Anastasia e a secretária de Educação Ana Lúcia Gazola entregaram certificados a representantes de 7 escolas da rede estadual que mais se destacaram em 2011. Educadores dos 150 colégios melhor avaliados também participaram da cerimônia. Nós observamos que nós não só melhoramos, mas aumentamos a diferença. O que significa que o ritmo de aceleração da melhoria do ensino em Minas Gerais é maior que do Brasil e que da região sudeste. No evento também foram anunciadas medidas para fortalecer ainda mais a educação. O governo encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei que garante aos professores direito de dedicar 1/3 da jornada de trabalho às atividades extraclasse. O professor ganha pelas 24 horas dando menos aula e poderá completar as horas ganhando a mais. E, além disso, levará este a mais para a sua aposentadoria. As escolas que tiveram rendimento abaixo do recomendado vão participar de um plano de revitalização. Nós vamos fazer diagnósticos de infraestrutura, melhorar as condições da escola, laboratórios, etc. O nosso PIP, que é uma presença pedagógica constante nas escolas, vai ser intensificado nessas escolas. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui, mas amanhã, quinta-feira, tem mais, hein? Às 6h30 da noite, é claro que eu espero você. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá.